que aprendi com isso, um exemplo, e eu brigava muito por essa questão. Quando eu tive essa função de capitão, eu briguei muito pelos caras que, por todos, assim. A gente brigava, lutava para que esses caras recebessem até primeiro do que a gente. Enfim, eu no Flamengo tive alguns episódios até do clube querer, em um momento de dificuldade, né, querer pagar, por exemplo, chegou a acontecer isso no Flamengo. Do Flamengo, a gente tinha um clássico contra o Vasco importante, o Flamengo estava numa situação financeira difícil, e agradeço, tenho um orgulho gigante do que o Flamengo se transformou hoje, né, porque eu peguei um Flamengo muito complicado, um Flamengo que eu falo, né, e o torcedor me entende com relação a isso, era o Flamengo do Maracanã, sabe, do Zico, dos jogadores, era o Flamengo que quando ia para o Maracanã, era uma potência, né? 70 mil pessoas, a história de conquistas, enfim. Só que a estrutura e a questão financeira era muito problemática, assim. Hoje o Flamengo se transformou. Mas assim, eu peguei um episódio no Flamengo que o clube fez um movimento de, como não tinha dinheiro, de pagar só os titulares daquele jogo, sabe? E o dinheiro acabou entrando na nossa conta. E aí eu senti um movimento dentro do ônibus, né, que a gente na época não tinha nem, a gente ia no caixa eletrônico para tirar o papelzinho para ver se tinha saído o dinheiro ou não tinha muito aplicativo, né, os caras iam lá, na Gávea tinha um caixa eletrônico, o pessoal saiu o dinheiro, todo mundo corria lá e sacava o extrato e eu comecei a ver gente comemorando e gente chateada no ônibus. Só que o pessoal tinha tinha muito respeito, então eu percebia mais nos olhares do que via até mim para falar as coisas. E eu senti um ambiente ruim, o cara tá murchinho, tem um comemorando, o outro tá muito murcho. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí os caras, capitão, parece que saiu o pagamento, né? E saiu, meu extrato tava, mas não saiu para todo mundo. Puta. E aí eu lembro que eu liguei pro Kleber Leite lá, que é um cara que eu tenho até hoje carinho, né? Eu tenho um sentimento muito bacana por ele, porque ele que me levou pro Flamengo, ele que me entendeu em muitos momentos. E eu convenci os jogadores primeiro, que aquilo não ia acontecer, quem tivesse recebido, e que o dinheiro ia sair da nossa conta. Ou ele ia ser pago para todo mundo, ou ele ia ser dividido, que saiu para todo mundo. E aí, assim, acho que foi a primeira vez na história de um sistema bancário que o dinheiro entra e sai da conta, sabe? Num sábado, porque era uma sexta-feira à noite. Eu falei, se no sábado tiver desse jeito, eu praticamente não entro em campo. O dinheiro vai ter, ou ela tem que sair, divide, ou sai todo mês, exatamente. Então eu aprendi, né, sabe? Aprendi. Mas não teve algum boleirão que falou, ô capitão, se mete nisso aí. Não teve. Não teve, porque aí pegava pelo pescoço. Aí eu pegava ali. Eu pegava porque se é um grupo, né? A gente fala que é um grupo, né? A gente fala que é uma família, não fala? Que sempre a gente é uma que é mais diferente. Não, eu entendi os problemas, né? Claro que tem gente que tem mais problema do que outro, tem mais contas para pagar do que outro, teu aluguel é mais caro do que outros, entendeu? Mas enfim, cara, a hora que a gente tá no campo ali, não é todo mundo igual, lógico, né? Se você ganhar um valor X e o outro ganha Y, mas na hora do campo, todo mundo luta igual. O que vai receber é um mérito seu, uma conquista sua. Mas enfim, esse foi um episódio que eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu tenho orgulho de ter enfrentado torcida organizada para proteger jogador, botar minha cara ali sozinho numa situação. Tenho orgulho disso também, de brigar pelos jogadores e fazer entender que é pra gente, se for para receber, vai receber todo mundo. E se não for para receber, não vai receber ninguém. Eu conseguia movimentar jogador com 3 meses atrasado, entrar no Maracanã, né? No Corinthians eu não tive muito problema, no Flamengo eu tive mais. Mas fazer os caras esquecerem toda essa questão extra-campo para correr pra caramba dentro do campo, que é difícil, né? Eu tinha bons argumentos de que, os caras estão aqui, 70 mil pessoas, tem muita gente que vem aqui, também não tem dinheiro, também está se desempregado, que a única alegria a gente consegue transmitir, a única alegria dos caras é essa, a gente tem problema que vai ser resolvido na semana, na quarta à noite, no domingo à noite, a gente é a alegria desses caras, entendeu? Até me arrepia, como é que eu fico, é foda. Entendeu? Mas é isso. Acho que esse é o capitão de verdade. Também o cara da imprensa que faz leve trás. Esse aprendeu. Deu um soco na porta, quebrou. A minha mãe atravessou uma porta de madeira. Você falou, vamos conversar? Porque tava, enfim, né? Todo mundo aprende, né, com relação a isso. Talvez não tomaria essa atitude, eu não tomaria. Mentira, tomaria do mesmo jeito. Mas é isso, assim, eu tava, assim, a Gávea, a gente treinava na Gávea e era tudo muito aberto, né? Ali não é que tem hoje. E eu achava legal pra caramba, sabe? O portão fechado é dessa geração, sabe? E eu respeito, é legal, o cara tem que treinar, não sei o quê. Só que o nosso termômetro era o treino aberto, sabe? Então, assim, se eu estivesse treinando mal o coletivo, a torcida já sabia, esse cara tá treinando mal pra caramba, tá roubando, tá dando migué. É por isso que não tá conseguindo entregar no jogo. Então era um baita de um termômetro. E, por exemplo, Corinthians e Flamengo,
quem assistia treino era organizada, não era o torcedor comum, né? Eram 10 torcedores comuns que vinham de um determinado lugar, de fora do estado. Porque sempre tem uma... Por que esse cara não tá jogando? Exatamente, tá vendo treino. Entendeu? A imprensa tá vendo treino. Você tá entendendo? A gente perdia a coletiva, era crise, pô, lembra? Pô, perdi o coletivo de sexta-feira com o clássico no domingo, era uma crise. No jornal lá, por exemplo, Corinthians perde pros reservas e gera crise antes do clássico. Pô, era isso. Então você não podia nem perder o coletivo. Você tá entendendo, cara? Então, são situações que a gente viveu. E aí esse cara tava... Não, e aí esse cara, a Gávea era, o vestiário da Gávea era para essa galera que assistia treino. E tudo que a gente falava, vazava no outro dia, né? E aí me incomoda, né? Porque tem hora que você tem que cobrar um jogador, que você tem que falar um pouco mais duro, enfim. E aí isso tudo era transmitido pela imprensa, pela quase a mesma pessoa. E aí me incomodou, e aí eu marquei uma reunião numa sala na Gávea, no fundo lá, onde não tem ninguém acesso, só tinha jogador. E eu fiz meio que, não, vamos levar pra lá, nem falei de fofoca, vamos levar pra lá, vamos uma reunião só nossa, e levei. E aí eu fiz uma cobrança, já tinha uma ideia mais ou menos de quem podia ser, né, o jogador. Você jogou uma... Joguei uma isca, exatamente. Chegou no outro dia, apareceu lá o que eu tinha falado. Eu falei muita coisa que joguei mesmo para que fosse exposto, pra né? Sentir, Para sentir. E é isso. E aí chegou no outro dia, já estava no jornal tudo que eu tinha falado, assim. E aí eu não aguentei, cara. Você falou, Aí eu chamei, né? Tinha aquela área na Gávea, tinha uma área da imprensa. Aí eu chamei a pessoa, falei, pô, vem cá, eu preciso falar com você. E, né, capitão, vem cá. E ele veio. E só que quando você entra na Gávea, tem um vestiário, tem uma sala deixava ali um queijo, um Gatorade, uma sala ali, uma sala de apoio. E depois já tinha o corredor para entrar no campo ali. E aí, a hora que ele conseguir trazer ele para perto de mim, eu já empurrei ele para dentro da sala e tranquei a porta, aquela chave velha, sabe aquelas portas de madeira, chave velha? E eu lembro que ele encostou na porta e ficou. Aí eu falei assim, irmão, deixa eu te falar, cara, eu só quero te fazer uma pergunta. Quem é a pessoa, quem é o jogador que tá te falando as coisas que estão acontecendo dentro do vestiário? Ele falou, fonte, ele falou assim, eu não vou te falar, capitão. Aí eu falei, cara, você vai falar. A hora que ele falou fonte, ele ia falar fonte, eu não entrego, eu dei um soco na porta. Minha mão atravessou, a hora que a porta atravessou, o cara falou o nome. Ah! Aí eu, pode sair. E aí, enfim, eu não peguei esse cara pelo pescoço porque era um garoto, né? E aí na minha conversa era isso, era uma troca, né? Tipo, que ele elogiava o jogador, quando, por exemplo, o concorrente da posição não ia bem, era muito mais criticado do que o normal, e depois era, pô, mas se o cara tá tão mal, por que não dá chance para essa pessoa? Entendeu? Então era uma troca, né? O cara levava... Tem até hoje. Exatamente, tem até hoje. É isso que eu falo, a gente vai aprendendo, né? A gente sabe que não adianta você lutar contra tudo. Mas esse tipo de liderança é mais difícil encontrar, né, no futebol? Hoje acho que é mais complicado. Eu acho que teve, né? Porque, como eu falei, eu tive referências com relação a isso. Acho que hoje a gente perdeu um pouco, né? Acho que o capitão hoje, não sei, é muito cara que, sei lá, que tira a moeda ali, que sabe, que aparece com a faixa no braço, que dentro do campo tem uma liderança, ela pode ser uma liderança de personalidade, né, ou uma liderança técnica, o cara o melhor do time é o capitão, o cara de joga tamanho, né? De tamanho, exatamente. Acho que falta um pouco isso pra gente hoje, mas eu entendo a geração, assim, nossa geração era meio que moldada a fabricar, né, essas lideranças, né, e a gente tem várias, né, a gente tem o Dunga, por exemplo, né, um exemplo. É um exemplo. Eu nunca trabalhei com o Dunga, mas, pô, você fala, eu olho pra ele e falo, pô, mas esse é o capitão, cara, sabe, é o cara que tá sempre ali cobrando, que tá sempre instigando, tá sempre querendo vencer, como outros também, o Rincon era um cara desse, o Ronaldão era um cara desse, mas pra mim é isso, assim, eu acho que eu exerci bem a função de jogador, consegui entregar, e como liderança também. Você vê no Flamengo, Ale, a minha identificação com o Flamengo é muito maior de liderança do que como jogador. Porque eu tenho 2 cariocas no Flamengo. E as pessoas, tipo assim, eu vou pro Rio, é só capitão. Ninguém chama meu nome. Não tem Fábio Luciano, não existe Fábio Luciano. É só capitão, sabe? Pô, capitão, capitão, capitão. Cara, tem cara no Flamengo que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? Campeão de tudo, na verdade. E eu acho que parece que o torcedor flamenguista, diante de alguns nomes, tem essa imagem ainda maior de mim. Só que é pelo capitão. Não é pelas conquistas em si, sabe? Porque eu não tenho tantas. É pelo que eu entreguei, porque sabe? Porque fazem muitos problemas, né? Muitos problemas, cara. E eu sempre falei isso ali. Eu fui criado na Ponte, né? E eu ia na arquibancada da Ponte. Eu fui da torcida jovem da Ponte, eu fui da Serponte, eu entrei em briga, aí eu já apanhei de polícia, eu viajava em ônibus de torcedor para ir para São José do Rio Preto, cara. Pô. Eu era apaixonado por torcida organizada, assim, de moleque. Eu falo, fazer o que era a minha época, era o que eu vivi. E aí eu tinha uma turma que era criado comigo em Campinas, que eram de torcida organizada.
E aí a gente tava sempre junto. Aquele negócio, que é a loucura. Só que quando eu comecei a jogar, a fazer a base, e quando eu comecei profissional, eu escutava desses caras ali assim, pô, Capita, Capita não, né, que não era Fábio. Pô, Fábio, Fabinho até. Pô, Fabinho, deixa eu te falar, velho, nosso sonho era defender a ponte lá dentro, né? É o sonho, né? O torcedor, o sonho dele é jogar. Lógico. Ele falava assim, pô, mas você representa a gente. Só escutava isso, sabe assim? Pô, irmão, você representa a gente lá no campo, você representa a gente lá no campo. E eu carreguei isso. Então eu jovem, né? Eu jogava representando os meus amigos, automaticamente a camisa da torcida que eu vestia, entendeu? Então eu sempre achei isso. Pô, eu sempre falei isso, eu falo de coração aberto, porque eu não sabe que eu não sou de fazer cerimônia. Eu sempre senti isso. Pô, eu sou o representante dos caras da arquibancada. E eu fui construindo a isso, sabe? Então eu ia no Corinthians lá, o cara invadia, quebrava tudo, e eu me envolvia com aquilo. Sabe? Ao mesmo tempo que eu estava sendo pressionado, eu falava, mas se fosse comigo eu faria o mesmo, como já fiz na ponte, pô, de Você viveu aquilo? Eu já vivi, pô, entendeu? Então, é isso, eu vivi isso, até isso me moldou pra caramba. Quando eu ia, por exemplo, no Flamengo, invasão lá, cara, eu falava, cara, rapaziada, eu entendo o que vocês estão passando, sabe? Eu entendo essa frustração de vocês, de a gente, pô, vocês irem pro Maracanã, viajar, a gente não tá ganhando. Mas vamos tentar conversar, vamos tentar alinhar. Falava a mesma língua. Falava a mesma língua, mesma língua. Porque eu vivi isso, pô, eu era assim, ali, eu treinava na ponte, tipo, de manhã ou de tarde, e quando tinha jogo da ponte, eu já ficava direto, às vezes eu nem jantava, cara, eu ficava para ver jogo da ponte, entendeu? Eu já assistia o jogo do profissional. Eu tinha os caras do profissional da ponte, pô, o cara não tinha ninguém, tipo assim, sei lá, não sei na época quem é, o que é o Cristiano Ronaldo, o Messi hoje, pra mim eram os caras da ponte, meu. Eu olhava, eu só queria ser aqueles caras, eu não desfocava daquilo. Tanto que a pessoa fala assim, mas o Corinthians, o ídolo do Flamengo, eu não tinha, cara. Eu só olhava pros caras da ponte, eu só olhava pra ponte, era ponte, era cego na ponte. Entendeu? Porque eu torcia, eu queria que a ponte ganhasse, sabe? Eu tinha essa relação. Só que isso me ajudou demais para eu vestir a camisa do Corinthians, para ir para a Turquia, que a Turquia também é um outro cenário de, paixão absoluta, fanatismo no Flamengo. Então é isso, cara. Eu fui moldado dessa forma. Mas até você, esse é um lado bem positivo, que pelo menos eu acho, né? E que realmente eu acho que faz muita falta no futebol de hoje. Mas às vezes até na relação com os seus colegas, você era um pouco, falar chato, mas mais rigoroso. Sim. Tipo, perder o jogo não pode brincar. Puta, exatamente. Não pode falar, vamos jogar com os caras hoje, os caras hoje tem vários bons. Sim. Você pegava no pé dos caras do... eu pegava, e até estou aprendendo, né? Porque hoje é um pouco diferente isso, né? Por exemplo, a gente grava o Fábio Santos, né? O Fábio acabou de parar. A gente tem discussões bacanas sobre isso, sabe? Porque eu penso assim, tá errado, mas eu penso assim, eu perdi um jogo, não tenho cara de sair. E o Fábio fala, Capi, tem que sair, cara, você tem que ter sua esposa, você está trabalhando, você tem direito de sair. Eu sei que tem direito, mas tem coisa que na minha cabeça conflita. E não é a hora. E o Fábio Santos é um cara que tá me ensinando pra caramba. Tá? Deixar um beijo pra ele, né? Porque o Fábio é um cara, assim, espetacular. Nosso time é. Mas o Fábio, por ele ter encerrado, ser o último do nosso time da ESPN, ele conviveu com essa galera. Então ele sabe, tem coisas que eu era muito duro, muito rigoroso, muito rígido, assim, com algumas coisas que eu pensava, e a gente vai ficando um pouquinho mais maleável, não que eu faria, mas que eu entendo o porquê que acontece. Mas eu era isso, cara, eu perdia, eu não aceitava trocar camisa, sabe? Nossa, meu cara veio trocar camisa comigo. Na Liga dos Campeões vocês enfrentaram uns caras muito pica, né? Tipo... eu trocava quando eu ganhava, sabe? É isso, né? Tipo assim, eu tenho uma foto minha, não falo que eu não trocava, porque eu tenho uma foto minha saindo com a camisa do Manchester United, né? No campo do Fenerbahçe lá. Pô, ganhamos 3-0, o Cristiano Ronaldo bati pra caramba nele. Tipo, nossa senhora, nossa, da hora, velho. Bateu? Pô, mas muito. Tipo assim, mas você ganhar do Manchester United 3-0, a gente ia tomar de 6 lá na Inglaterra. E aí imagina quando veio pra casa, a torcida, sabe, meu Deus, que vai ser uma vergonha. E aí a gente meio que cego, cara, a gente vai ganhar isso aqui, meu. Tipo, pode ser que não ganhe no jogo, porque o time dos caras eram lá, sabe? Tá louco. Só que na porrada a gente vai ganhar. E aí eu já comecei, abri a caixa mesmo e tava numa noite feliz com relação a isso. Sabe aquela noite feliz? Você chega e o árbitro não tolera um pouco mais, onde é pra vermelho dá amarelo, onde é pra, sabe, assim, onde é para amarelo não dá nada. E a gente ganha o jogo 3-0. E... Ele reclamou com você, não? Não dá nem tempo de reclamar, viu? Olha, não dá nem tempo de reclamar, cara. O jeito que tava aquela atmosfera ali tava legal pra isso, assim, sabe? Estádio lotado, o time motivado, mas é isso. Eu, quando perdia, não aceitava. Mas os caras, por exemplo, os caras falaram assim, porra, vamos jogar com o Cristiano. Oxe. Os caras do teu time. Sim. Você dava dura neles também? Não, dava dura do cara achar que o cara era melhor que a gente podia, pô, dava pra caramba ali. Na Turquia eu tive muito isso, cara.
Tive porque o turco, ele tem um jeito de pensar assim, sabe? Isso é histórico, enfim. Então, os enfrentamentos na Champions eram enfrentamentos pesados, né? Pô, a gente jogou contra o Milan, aquele Milan que eu sei a escalação completa do Milan, né? Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Serginho, era Gattuso, Pirlo. Tá louco. Esse era Seedorf, Kaká, Inzaghi. Uma seleção do mundo. Shevchenko, aquela seleção do mundo, cara. E aí, pô, e os turcos, pô, não dá pra ganhar, sabe? Não tem como ganhar. Sabe, essas coisas meio assim, cara, e pô, não vai, vamos que tomar subida. vamos tomar um monte, a gente vai sofrer pra caramba, mas vamos pelo menos lutar, né?